Bom dia! Que Deus abençoe esta manhã, esta tarde, esta noite, esta madrugada. Não sei que horário você vai ouvir esta oração, mas o meu clamor hoje pela sua vida é que Deus Pai possa perdoar as suas iniquidades, os seus pecados, as suas transgressões e que você tenha um encontro com a presença de Deus. Que você possa reconhecê-lo em todos os caminhos. Ele quer abençoar a sua vida. A vontade dele, segundo está escrito, é boa, perfeita e agradável para si. Talvez você esteja aí a viver de migalhas, esteja a viver uma religiosidade, esteja a viver debaixo de engano, esteja se enganando a si própria, a si próprio, acerca de quem Deus é. Talvez você esteja a passar por dificuldades desnecessariamente. Então, em nome do Senhor Jesus, que as palavras que saírem hoje da minha boca sejam palavras proféticas, vinda do Espírito Santo de Deus, é o que eu clamo e peço ao Senhor, que as palavras que saírem da minha boca venham trazer vida, venham trazer cura, venham trazer restauração, libertação para si e ajudar você a prosperar. Que sejam palavras de ensino, palavras de edificação, palavras de exortação, não importa, mas que venham com a unção do Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém? Pois é, como é bom orar, receba esta oração com o seu coração aberto, receba este direcionamento do Espírito Santo. Eu não vou estar aqui com série de mensagem hoje, trago uma palavra que Deus colocou hoje no meu coração, do livro de Tiago. Deus tem falado comigo acerca das palavras. Pois é, palavras são sementes, eu repito. Ouça a mensagem de ontem que também foi poderosíssima acerca das palavras e hoje quero dizer que muitas coisas que você vive, aliás, você se ouviu ontem já sabe, muitas coisas que você está a viver na sua vida, se você meditar e pare para meditar e pense se não foram coisas que você semeou com palavras, entende? Eu não vou falar aqui palavras de outro, eu vou falar de palavras daquelas que saem da sua boca, mas hoje aqui não tem só a ver com palavras, tem a ver com a forma como nós nos dirigimos a Deus, a forma, porque quando falámos ontem de palavras acerca do outro, mas hoje vamos falar acerca de palavras que nós dirigimos a Deus. Deus é soberano, Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e o trono de Deus não está abaixo de mais nenhum trono. Todos os tronos, qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer espírito, qualquer coisa, tudo está debaixo do Deus grande eu sou, de Adonai, o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, do Rei dos Reis. Então não há nenhum Deus maior que Ele. E aqui no livro de Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, tem que haver uma submissão a Deus, mas para isso você precisa de entender quem é Deus. Quando eu estava a falar de palavras, às vezes as orações são feitas para um Deus que parece que está abaixo do homem, parece que está abaixo de qualquer coisa, como se Deus tivesse medo do diabo, como se Deus tivesse medo do homem, quando Deus é aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Entende-se? Deus tem o poder de curar. Através das nossas palavras, das nossas orações, nós podemos orar por alguém e essa pessoa ser liberta. Então, o poder das suas palavras vem com mais unção quando você entende também quem é Deus. Porque como é que você vai profetizar com fé o vida no vale de ossos secos se você não crer que o Espírito Santo de Deus vai fazer isso? Assim como Ezequiel foi conduzido por Deus para ir a um vale de ossos secos, ou imagina um cemitério, e profetizar sobre caveiras e sobre ossos. E eles se levantaram. Então, as palavras têm poder. Debaixo do Espírito Santo. Agora você tem que entender o poder de Deus. Mas como é que você entende? Sujeitando-se. Como é que eu me sujeito? Acreditando, submetendo-me, acreditando na palavra, estudando a palavra, orando, consagrando-me a Deus. Então, aí, quando você se sujeita a Deus, porque há muita gente que diz assim, resiste ao diabo na fé, ele fugirá de vós. Mas não leem a primeira parte, que é sujeitai-vos a Deus. Muita gente estão debaixo de batalhas espirituais porque não estão sujeitos a Deus, entende? Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência, a força, o poder da resistência, acredito, não é porque você faz muito ginásio, que come alimentos saudáveis, que tem uma religião muito linda, que acredita na vida de Jesus e tudo mais, e está tudo certo acreditar na vida de Jesus, está tudo certo alimentar-se de uma forma saudável, está tudo certo você fazer ginásio, está tudo certo você cuidar do seu corpo, alma e espírito, está tudo certo, mas tem que haver sujeição a Deus, porque só Deus é que é soberano acima de todas as coisas e todos, e a força da sua resistência vem do poder de Deus. Então, é confiar somente na cruz. Há muita gente que olha para Deus do alto e sublime trono, mas esquece que Jesus está sentado à direita de Deus e que enviou o Espírito Santo de Deus. Então, creem em partes, mas não creem no todo. Então, a submissão vem ao todo, não só às partes, como falámos ontem. Falámos ontem acerca de pessoas que acreditam em algumas partes da Bíblia, mas não acreditam em todas. E diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, quando você tem a ação, a atitude de chegar a Deus, Ele se chega a vós. Então, há uma iniciativa da minha parte, porque eu repito que Deus não é invasivo, Deus Deus bate à porta, Deus não arromba portas. Quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Então, diz assim: chegarai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, nunca duvide. A submissão a Deus tem a ver com acreditar no que Ele está a dizer. Se você se chega a Deus e pensa que Deus não vai se chegar a si, que Deus está muito ocupado, eu ouço cada comentário, porque Deus está muito ocupado, tem mais que fazer, Deus de madrugada está a dormir. Então, literalmente, Deus não está a dormir, não está. Ele diz que os olhos dele não pestanejam, que estão acima os olhos do Senhor estão acima de tudo e de todos. Então, Ele se chega a si. Quando você se chega a Ele se chega a si. Só que você às vezes, como não vê, não acredita. Então, não dá para você usar palavras proféticas sobre a sua vida com fé, que realmente, porque há pessoas que já estão fartas de profetizar 1001 coisas e não vê nada acontecer. Porquê? Porque não se sujeitaram a Deus, não acreditam no poder de Deus. Falam porque ouvi uma pessoa a falar, ou você está a ouvir aqui esta mensagem, e lá está, também se não for o Espírito Santo de Deus a convencer você, também não vou ser eu apenas estou a ser aqui um vaso nas mãos de Deus e a transmitir a palavra para os vossos corações. Então, às vezes você pode ter ouvido alguém dizer, profetizar é muito bom e dá efeito, mas se você não acreditar por meio de quem você está a profetizar e o poder daquele que lhe deu o dom de profetizar, porque profetizar também é um dom, você não vai acontecer, entende? Você não vai ver o sobrenatural de Deus. Então, senti as vossas... diz assim, aqui depois também fala de uma condição de chegarmos a Deus. Então isto aqui é uma condição de profetizar, das suas orações serem ouvidas também. É você limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificar os corações. O que é que são pessoas de duplo ânimo? São pessoas que um dia querem uma coisa e outro dia querem outra. Eu um dia vou falar mais acerca disso, porque eu tive uma revelação, não só eu, mas eu tive uma revelação muito profunda acerca desta parte aqui do duplo ânimo e acerca de um problema que algumas pessoas chamam de um problema, de um transtorno psicológico. Então, duplo ânimo, purificai os vossos corações, sabe? Eu vou dar só um breve exemplo. Sabe quando você um dia olha para aquela pessoa com bons olhos e um dia você acredita em Deus, vê Deus com os bons olhos, no outro dia já vê com outros olhos? Já lhe aconteceu isso? Você hoje vê Deus como muito grande, mas amanhã já vê como Deus como se não fosse nada, como se não existisse. Isso é duplo ânimo. São problemas também emocionais, sabe? Espirituais e emocionais, e você tem que se libertar disso para você viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Como é que você se liberta disso? É reconhecendo e admitindo que você tem sido assim. Você tem olhado para o outro, um dia gosta do seu marido, outro dia já o vê como um demónio, ao contrário. Ou você olha para os seus filhos, um dia vê eles muito lindos e que Deus tenha misericórdia. Que você reconheça, sabe? O arrependimento é a chave. Então, estas palavras aqui são de correção, sim, mas são para purificar você, para que você tenha
mais e mais de Deus na sua vida, mais e mais de Deus na sua vida, mas para você ter o mais e mais de Deus na sua vida, você tem que haver menos e menos de si e de mim, entende? De nós. Então, senti as vossas misérias. Como é que você sente? Você reconhece, isto é uma miséria, eu não quero isto na minha vida, eu não quero isto, eu não quero ser assim. O meu Deus não é assim, o meu Deus é assim, o meu Deus é constante, é equilibrado. Ele também me deu o espírito de equilíbrio, como é que eu estou a agir assim? Então isto é para você ter discernimento, entende? Mas eu não lhe estou a dizer isto para você ficar, e agora estou com este, você pensar que está com um grande problema. Não, você tem que pensar que tem um Deus que é uma grande solução para tirar esse problema, mas você tem que seguir isto, você tem que reconhecer, sentir essa miséria, lamente, chore, não tem problema. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isto aqui tem a ver com... Há pessoas às vezes que fazem um apelo e fazem uma pregação e levam as pessoas, tem que chorar, e tem que chorar, e tem que chorar. A pessoa, eu já ouvi pregações ridículas, Deus me perdoe, de dizer, não falar nada lá está, não fala o contexto, mas diz, vocês têm que estar a chorar, vocês têm que estar a chorar. E a pessoa começa a pensar assim, mas eu vou chorar porquê? Porquê? Porque não foi tocada pelo Espírito Santo para o chorar. Eu ouvi isto já. A pessoa devia estar a chorar, não era estar aí sentado no banco a olhar. Como assim? Como assim? Como assim? Então o arrependimento é algo interno, eu tenho que conhecer as minhas misérias, eu tenho que saber porque é que eu vou chorar, porque eu não vou chorar em vão. Às vezes, olha, a mim às vezes acontece-me de estar a sentir a presença de Deus e começo a chorar e depois quando acabo de chorar Deus disse-me porque é que eu estive a chorar, ou seja, eu estive a chorar por antecipadamente, também existe um choro espiritual, entende? Mas eu estava de acontecer de eu me estar a arrepender por causa até de a maior parte das vezes é por coisas que podem vir a acontecer a outras pessoas ou coisas que eu vi comecei a sentir o meu espírito de chorar, eu nem saber porquê, mas é coisa do espírito e Deus sabe o que faz e eu sentir ali uma leveza e depois entretanto eu ser conduzida por Deus para profetizar e orar sobre aquela situação às vezes de outras pessoas, entende? Então, e sentir a presença de Deus, orar por alguém, também pode, converta-se o vosso riso em pranto e arrependam-se, converta-se, mas tem a ver com arrependimento. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Diz aqui esta aqui é uma nota da Bíblia que diz que esta humilhação, há muita gente que pensa assim, não, eu tenho que me humilhar, e eu inclusive até também já pensei isso quando não tinha esta revelação, e que é a revelação da Bíblia mesmo, eu pensava que humilhar-me era o facto de eu estar a fazê-lo perto das outras pessoas e as pessoas verem que eu me estava ali a chorar e a arrepender. Mas não, esta humilhação refere-se a confiar em Cristo e na cruz. Sabe porquê? Porquê que eu lhe digo e porquê que isto é verdadeira humilhação? Porque muita gente descarta, quer Deus, quer as bênçãos, quer os gritos, quer o fogo, quer o poder, quer tudo, mas muita gente se envergonha da cruz de Cristo, não é capaz de falar da cruz de Cristo. Aquilo foi uma vergonha. A cruz de Cristo, a morte de Jesus foi um escândalo, mas que derrotou Satanás e os seus demónios. Entende? Foi um escândalo. E muita gente descarta esta mensagem porque há pessoas que têm vergonha e não se querem humilhar a falar disto que eu lhes estou a falar agora, daquilo que Jesus fez, da forma como Jesus morreu ali, vergonhosa, e de falarem para as pessoas que aceitaram esse Jesus que foi humilhado, que foi zombado, que foi maltratado, que foi rejeitado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Enviou o Espírito Santo como ele prometeu para morar em mim. Eu agora vivo através dele, eu vivo para ele e eu não me importo do que as pessoas querem, do que as pessoas pensem ou deixem de pensar. Eu não vou desobedecer ao meu Deus para agradar ninguém, para agradar a religiosidade, para agradar os fariseus, entende? Os fariseus aqui da altura, eles eram contra Cristo, eles nunca se humilharam diante de Cristo. E existe ainda hoje muita raça de fariseus ainda, entende? Então, esta é a humilhação, é humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, entende? Porque é Ele quem exalta, não é as minhas estratégias, nem as suas, não é? Então, agora aqui para terminar, irmãos, não faleis mal uns dos outros, quem fala mal do irmão, julga o seu irmão, e este tal fala mal da lei e julga
a lei. Sabe o que é que isto significa profundamente? E diz assim: se tu julgas a lei, não és observador da lei e sim juiz. Sempre que a pessoa abre a boca para falar mal do irmão, julgar a ação do outro, julgar o dom do outro, olha o que é que aconteceu, o irmão ou outra pessoa qualquer. Eu já falo o que é que aconteceu. Diz assim, que há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? E há pessoas que julgam, passam a vida a julgar. Eu peço que Deus tenha misericórdia. Eu repito a mesma oração de ontem. Eu oro para que o Senhor Jesus purifique, consagre, repita comigo assim esta oração: eu consagro a minha boca ao Senhor, Pai. Eu me arrependo de todas as vezes que eu julguei o outro porque me achava que era mais santo, ou porque eu jejuava mais, ou porque eu orava mais, ou porque tinha mais conhecimento. Perdoa-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu olho para as minhas misérias agora. Eu me arrependo de todas as vezes que eu abri a minha boca para julgar os outros. Oh meu Deus, eu sinto aqui uma graça muito grande de Deus, sinto uma misericórdia de Deus, estou arrepiada, eu sinto a presença de Deus, sabe porque é que eu agora termino aqui esta palavra? Tu, porém, quem és que julgas a outros? Eu estou a orar por nós, sabe? Porque muita gente tem a vida completamente estragada, estagnada, travada, porque julgou o outro pela aparência, ou pelo que o outro faz, ou com a forma como o outro dança, ou como o outro canta, ou como o outro prega, ou como o outro tal. Olha, Jesus um dia teve que dizer aos discípulos: deixa-os, que havia pessoas que estavam a expulsar, só que não pertenciam ao mesmo grupo deles, estavam a expulsar demónios e a falar de Jesus, e Jesus disse: deixa-os, o que importa é que há pessoas que criticam os outros por falar de Jesus, há pessoas que criticam ele porque usam uma forma diferente, uma liturgia diferente, e as pessoas estão a julgar, mas sabe que eu ontem tinha falado de uma coisa, e hoje quando estava a ler esta palavra, Deus revelou-me algo profundíssimo. Lembra-se de eu ter falado ouça a mensagem de ontem. Eu ontem falei acerca de um lugar que eu fui, que eu não entendi porque é que eu ouvia a palavra maldição, que era um lugar que julgava, era julgamento atrás de julgamento, a pregação foi ataque, eu só ouvia a palavra debaixo de maldição, e eu pensava, mas porquê não estou a ver isso aqui, e hoje, aqui através desta palavra, esta palavra é muito clara. Pode ver em qualquer lugar, veja já a tradução, meta no chat, eu não uso chat GPT, meta onde quiser. Olha, diz aqui que quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, esse tal fala mal da lei de Moisés, que aqui como fala, e se tu julgas a lei, não és observador da lei, e sim juiz. Então, há aqui só um legislador, então essa pessoa está-se a colocar na posição de Deus, e toda a pessoa que volta para a lei do julgamento sai da graça. Está aqui um comentário nesta Bíblia que fala da lei de Moisés, para a qual Tiago está apontando. Quando um crente julga o outro, ele sai de sobre a graça e coloca sobre a lei, onde só encontrará condenação. Olha, isto é muito profundo. Que Deus tenha misericórdia, sabe? Que Deus tenha misericórdia. E tudo isto que eu falei, isto impede das suas orações terem poder, das suas palavras proféticas terem poder. Então, percebe que foram ações. Falámos aqui de submissão a Deus, para poder resistir ao diabo, lamentarmos as nossas misérias, reconhecê-las, chorar e realmente humilhar-nos diante de Deus da forma certa, com o entendimento certo, e nos arrependermos de todas as vezes que tentámos ser juízes e colocarmos no lugar de Deus. Que Deus possa ter misericórdia. Eu espero que esta palavra tenha abençoado o seu coração e que você realmente queira manter-se debaixo da graça de Deus, porque debaixo da graça de Deus é o melhor lugar para você estar. Eu tenho a dizer que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Repito de novo, Jesus é a própria graça. Ele é graça. Foi gratuito. Amém? Eu posso orar por si? Paizinho querido, eu quero render graças, Senhor, por cada pessoa que está aqui comigo, Pai. Que esta mensagem venha entrar de uma forma clara nos corações para os transformar, Pai. Que haja arrependimento, que haja conversão, Senhor, daqueles que se perderam dos teus caminhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro agora todo o espírito de distração, de opressão, de encantamento. Eu quebro agora, contra eles não há magias, não há feitiços, não há encantamentos e não há maldições. Eu clamo o
sangue do Senhor Jesus sobre a vida de cada um, daqueles que aceitam este sangue, daqueles que se querem realmente humilhar para viver o sobrenatural do Senhor, para viverem a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida deles. Eu agradeço por cada vida salva, eu agradeço por cada milagre, por cada maravilha. Acredito que após esta oração você vai viver em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo milagres sobrenaturais e maravilhas. Eu dou uma ordem para todas as cadeias que prendem você, sejam no nome do Senhor Jesus completamente estouradas e arrebentadas, porque eu acredito que se você ouviu esta palavra, ouviu esta oração e submeter a Deus, você vai ver muitas coisas a mudarem na sua vida, porque o seu interior está a ser mudado. Você é a morada do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.